nós vamos falar sobre Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal de Hannah Arendt. Hannah Arendt é uma filósofa alemã de ascendência judaica que, além de escrever sobre a questão do Holocausto, ela também viveu um pouco dessa questão na pele. Hannah nasceu na Alemanha, estudou filosofia na Alemanha, foi aluna do famoso Martin Heidegger. Inclusive, há um relato de que na juventude dela eles foram até amantes, porém, com a ascensão de Hitler, com a ascensão aí do nazismo, ela sendo judia, ela se vê forçada a abandonar a Alemanha, fugir da Alemanha, ela foge para a França. Tempos depois, quando a França é invadida pelos alemães, pelos nazistas, ela é presa num campo de internação, era uma espécie de campo para judeus que havia ali na França, e posteriormente ela vai fugir para os Estados Unidos. Esse livro fala sobre Adolf Eichmann, que foi o nazista responsável pela logística ali dos campos de concentração, a logística da aplicação daquilo que ficou conhecido como a solução final, que era o extermínio dos judeus, que é aquela questão de pegar os judeus nos diversos campos ali de concentração e os enviar para a morte, para a câmara de gás e, em alguns poucos casos, para o fuzilamento. O Eichmann, então, era responsável por toda essa logística. Para onde deveria ir, quantos judeus caberiam ali num determinado vagão e, enfim, toda essa parte de transporte era a responsabilidade de Adolf Eichmann. Após a guerra, então, Eichmann foge para a Argentina, aqui pertinho da gente mesmo, e aonde no dia 11 de maio de 1960 ele é preso, capturado ali por um comando israelense e levado até Jerusalém para ser julgado ali pelos seus crimes. O objetivo da Hannah Arendt com esse livro, então, mesmo ela sendo filósofa, não é fazer um tratado filosófico. E também, mesmo ela trabalhando bastante contexto histórico, não é também um livro de história. O objetivo da autora, e ela deixa isso bem claro na página 309 aqui do livro, é falar sobre o julgamento em si. Ela morava nos Estados Unidos e ela foi enviada por um jornal que ela trabalhava, ou que a contratou ali, para poder estar fazendo a cobertura desse julgamento, porque depois do julgamento lá de Nuremberg foi o julgamento mais famoso de um nazista, né? Ela vai dizer aqui então, olha, que este livro não trata da história do maior desastre que se abateu sobre o povo judeu, nenhum relato sobre o totalitarismo, nenhuma história do povo alemão à época do Terceiro Reich, nem é, por fim e sobretudo, um tratado teórico sobre a natureza do mal. O foco recai sobre a pessoa do acusado, um homem de carne e osso com uma história individual, com um conjunto sempre único de qualidades, peculiaridades, padrões de comportamento e circunstâncias. Então ela quer falar de Eichmann, ela quer falar do julgamento, ela quer falar de todo esse acontecimento que estava ali na época dela. Ela então vai apresentar um breve relato biográfico, contando ali nome dos pais de Eichmann, apresentando as circunstâncias ali da prisão dele também, e o que vai nortear o livro e todo esse conceito de banalidade é o fato de que esse nazista tão famoso, esse homem aí tão impiedoso, ele não era um monstro, por assim dizer. Você olhava para ele, você viu uma pessoa normal. Não era alguém que dava medo de ficar perto dele, que você não conseguiria talvez conversar com ele, daria medo de trocar algumas palavras com ele. Mas era uma pessoa extremamente normal. Ela vai mostrar que ele entra para a SS com o objetivo de crescer na vida. O pensamento dele nem era ideológico, por assim dizer, mas era uma oportunidade que ele viu de crescer na vida, de ascender ali, socialmente falando. Ele não era alguém, então, que tinha ódio pelos judeus, ele não era alguém que o desejo do coração dele era o extermínio de todos os judeus da face da terra.
A autora vai apresentar ele como alguém extremamente medíocre e sem a mínima capacidade de pensar por si só. Era alguém que se limitava a seguir ordens, era alguém que ele até gostava de seguir ordens. Um detalhe importante é que a autora mostra que diversos psiquiatras examinaram Eichmann e chegaram a essa mesma conclusão. É uma pessoa comum, uma pessoa normal, não é uma pessoa com uma dupla personalidade, que numa hora tem ódio, quer matar judeus, e na outra hora se mostra uma pessoa comum. Não, ele era uma pessoa comum. É baseado nessa questão é que surge essa ideia da banalidade do mal. Pessoas normais, pessoas comuns, ali vivendo as suas vidas e entendendo que naquele contexto, naquele momento que ele vivia, a lei era para matar, então era normal matar. Enquanto para o resto do mundo o mandamento é não matarás, ali no Reich a lei era matarás. Então para ele, matar era algo normal, era algo comum. Ele estava cumprindo ordens assim como a gente, sei lá, tem leis de trânsito aí que a gente deve cumprir, alguma coisa nesse sentido. Ela então começa mostrando algumas questões históricas, como a famosa conferência de Wannsee, que eu chamo de Conferência da Morte. Foi uma conferência que aconteceu em janeiro de 1942, onde os líderes nazistas se reuniram para decidir qual seria a forma mais eficaz de matar judeus. E olha que horripilante. O objetivo da conferência era coordenar todos os esforços na implementação da solução final. Isso aqui na página 129. A discussão voltou-se primeiro para as complicadas questões legais, como o tratamento a ser dispensado aos que eram meio ou um quarto judeus. Eles deviam ser mortos ou apenas esterilizados? Em seguida, houve uma discussão franca sobre os vários tipos de solução possível para o problema, o que queria dizer os vários métodos de matar. E aqui também houve mais que alegre concordância entre os participantes. A solução final foi recebida com extraordinário entusiasmo por todos os presentes. Ela relata também uma coisa que foi algo muito controverso na época do lançamento do livro, que foi a cooperação de líderes judaicos na morte dos judeus. É uma coisa assim difícil de imaginar. Olha o que ela diz, página 134. Para um judeu, o papel desempenhado pelos líderes judeus na destruição de seu próprio povo é, sem nenhuma dúvida, o capítulo mais sombrio de toda uma história de sombras. Na questão da cooperação, não havia diferença entre as comunidades altamente assimiladas da Europa Central e Ocidental e as massas falantes do Yiddish do leste. Em Amsterdã, assim como em Varsóvia, em Berlim como em Budapeste, os funcionários judeus mereciam toda a confiança ao compilar as listas de pessoas e de suas propriedades, ao reter o dinheiro dos deportados para abater as despesas de sua deportação e extermínio, ao controlar os apartamentos vazios, ao suprir forças policiais para ajudar a prender os judeus e conduzi-los aos trens, e até num último gesto ao entregar os bens da comunidade judaica em ordem para o confisco final. Eles distribuíam os emblemas da estrela amarela e, às vezes, como em Varsóvia, a venda de braçadeiras tornou-se um negócio normal. Havia as faixas comuns de pano e as faixas especiais de plástico que eram laváveis. Quer dizer, você imagina, depois da comoção mundial, que foi essa questão do Holocausto na Segunda Guerra Mundial, depois aí de aproximadamente uns 15 anos da guerra, uma autora judia escreve um livro relatando que líderes judeus auxiliaram, cooperaram com nazistas para o extermínio de outros judeus. É claro que tem todo um contexto, tem toda uma discussão que ela mesma apresenta, se eles tinham ou não condições de se recusar a fazer isso, mas enfim, isso aí você vai ter que ler o livro para ver os maiores detalhes sobre isso. Eu quero só apresentar que ela discute isso aqui na obra. Outro aspecto que ela vai apresentar no livro também é as diversas deportações que estão acontecendo nos diversos países da Europa, e um dos relatos mais impressionantes é o que acontecia na Romênia. A gente tende a ver e a pensar somente na Alemanha, nessa questão antissemita, nessa questão do Holocausto, mas ela faz um relato aqui de que na Romênia a coisa era um pouco pior do que na Alemanha nazista. Olha o que ela vai dizer. O estilo romeno de deportação consistia em juntar 500 pessoas em vagões de carga e deixá-las morrer por sufocação
enquanto o trem viajava pelo campo sem destino nem objetivo, durante dias e dias. Um dos fechos preferidos para essas operações assassinas era expor os corpos em açougues judeus. Terrível. Além disso, os horrores dos campos de concentração romenos, fundados e administrados pelos próprios romenos, porque a deportação para o leste era impraticável, eram mais elaborados e atrozes do que qualquer coisa que se conheça na Alemanha. Ela vai relatar, então, todas essas deportações acontecendo, além dessa aqui da Romênia, na Hungria, Europa Central, Europa Ocidental, e ela vai mostrar que em toda a Europa essas deportações aconteciam de forma direta ou indiretamente com a ligação de Eichmann. Adolf Eichmann estava ligado direta ou indiretamente em todas essas deportações, seja enviando seus funcionários, seja visitando pessoalmente alguns lugares, ou seja, contribuindo também para que a máquina funcionasse. Após vários meses de julgamento, então, vários relatos de testemunhas, análise de vários documentos, um processo aí de milhares e milhares de páginas, o Eichmann depõe então pela última vez. E aqui na página 269, a Hannah vai mostrar o seguinte: depois veio o último depoimento de Eichmann. Suas esperanças de justiça tinham se frustrado. A corte não havia acreditado nele, embora ele tivesse sempre feito o máximo para dizer a verdade. A corte não o entendia. Ele nunca tinha nutrido ódio aos judeus e nunca desejou a morte de seres humanos. Sua culpa provinha de sua obediência, e a obediência é louvada como virtude. Sua virtude tinha sido abusada pelos líderes nazistas, mas ele não era membro do grupo dominante, ele era uma vítima, e só os líderes mereciam punição. Isso aqui, pensamento dele, obviamente, né? Não sou o monstro que fazem de mim, Eichmann disse. Sou vítima de uma falácia. Ele não usou a expressão bode expiatório, mas confirmou o que o advogado de defesa tinha dito. Sua profunda convicção de que tinha de sofrer pelos atos de outros. Quer dizer, o cara participa diretamente no extermínio de milhões e milhões de judeus, enviando eles para os campos de concentrações, mesmo entendendo que ele nunca pegou numa arma, matou alguém, que ele nunca jogou o gás lá dentro para poder matar os judeus, mas ele encaminhava eles para isso, sabendo do que aconteceria, e ele ainda se passa por inocente, ou melhor dizendo, se acha inocente. Quer dizer, uma coisa assustadora. Em 15 de novembro de 61, às 9 horas da manhã, foi pronunciada a sentença de morte. Eichmann foi condenado à morte. E em 31 de maio de 1962, pouco antes da meia-noite, ele é enforcado, seu corpo cremado e suas cinzas são jogadas no Mediterrâneo, fora das águas ali israelitas. O ponto marcante, então, dessa pessoa chamada Adolf Eichmann é a sua assustadora normalidade. No finalzinho aqui, a Hannah vai dizer o seguinte: o problema com Eichmann era exatamente que muitos eram como ele. E muitos não eram nem pervertidos nem sádicos, mas eram e ainda são terrível e assustadoramente normais. Do ponto de vista de nossas instituições e de nossos padrões morais de julgamento, essa normalidade era muito mais apavorante do que todas as atrocidades juntos, pois implicava que, como foi dito insistentemente em Nuremberg pelos acusados e seus advogados, esse era um tipo novo de criminoso, efetivamente o hostis generis humani, que comete seus crimes em circunstâncias que tornam praticamente impossível para ele saber ou sentir que está agindo de modo errado. Enfim, o livro é muito bom, é uma obra que eu recomendo que você pegue, você leia com calma, se possível, leia algumas partes mais de uma vez para poder compreender direitinho a mensagem que ela quer passar, para poder não interpretar os escritos dela de forma equivocada, como aconteceu na época do lançamento. Um livro muito bom, é um livro que você vai ficando assustado com os relatos históricos de como que as coisas aconteceram nessa época e também assustado mais ainda com a passividade que o Eichmann via isso, essa questão dos próprios alemães também, da própria população alemã, se mostrar meio que passiva frente a essas coisas que estavam acontecendo, e as pessoas sabiam que algo estava acontecendo, mesmo que talvez não sabiam efetivamente como que era, como que se dava, mas sabia que algo
ruim estava acontecendo com os judeus. Imagina, você tem vizinhos ali que são judeus e tal, e da amanhece o dia, você não vê nenhum deles, a casa vazia, tudo tomado, você viu que a polícia foi ali durante a noite, levou eles. Quer dizer, alguma coisa está acontecendo. Mas enfim, a obra é boa. Se você quiser também se aprofundar mais sobre a Hannah Arendt, tem um filme dela lançado em 2013, um filme muito bom que cobre um pouco desse momento que ela escreve esse livro, desse momento que ela está cobrindo esse julgamento do Eichmann. Detalhe muito interessante aqui no filme, quando está mostrando ali o julgamento, são as imagens reais que você também encontra no YouTube. Se você pesquisar no YouTube julgamento de Adolf Eichmann, você vai ver lá as imagens reais ali do julgamento, foi gravado. Se você também quer mais informações sobre o Eichmann, tem um filme na Netflix chamado Operação Final, é um filme com o Ben Kingsley, um filme bom, cobre bem como que os israelitas descobriram que ele estava lá na Argentina, como que foi toda essa mecânica para ir, para buscar, para levar ele para o julgamento. O filme da Netflix não fala da Hannah Arendt, fala do Eichmann somente, mas é um filme bom também para ter assim, mais informações sobre o livro, sobre o período, né, desculpa, que a gente está tratando nesse livro. Enfim, livro muito bom, leia e até a próxima.